Olá, terráqueos. Ou outro curioso que nos escuta de qualquer planeta da galáxia. Eu sou Leonardo Freitas. E eu sou Rebeca Casemiro. E vocês estão conosco no Universo da Linguística. Hoje nós vamos falar de uma teoria muito revolucionária conhecida como gerativismo. Isso mesmo. A gramática gerativa teve início no final dos anos 50, a partir dos trabalhos do linguista Noam Chomsky, e abalou literalmente as estruturas. Isso porque ela rompe com muito do que estava posto e se opõe, conceitualmente, ao estruturalismo, propondo um modelo teórico inspirado na matemática e considerando os aspectos biológicos do ser humano na aquisição da linguagem. Mas antes de explicarmos a teoria, precisamos falar um pouco sobre Chomsky, o pai da linguística gerativa. Avram Noam Chomsky nasceu em 1928 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Começou seus estudos pela filosofia em 1945 até apresentar sua tese de doutorado de mais de 1000 páginas, onde desenvolveu a abordagem inicial de sua teoria linguística. Em 1957, um resumo de sua tese foi publicado com o título de Estruturas Sintáticas, obra que marca o nascimento do gerativismo. A partir daí, Chomsky torna professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde passou a aperfeiçoar a teoria da gramática gerativa. Mas agora que você já tem uma noção do quão importante é Chomsky para a linguística, vamos entender o que propõe o gerativismo e por que ela causou tanto frenesi quando surgiu. O ponto principal do gerativismo é que essa teoria entende a linguagem como uma faculdade especificamente humana, de causa biológica, executada por um órgão, a mente ou cérebro. É por isso que Chomsky chamou a atenção para o fato do indivíduo humano sempre agir criativamente no uso da linguagem, ressaltando que esse aspecto da criatividade distingue a linguagem humana dos sistemas de comunicação animal. Para Chomsky, a capacidade humana de falar e entender uma língua deve ser compreendida como resultado de um dispositivo inato, uma capacidade genética interna ao organismo humano. Nesse caso, a linguagem seria uma faculdade que precede a sua aquisição pelo indivíduo, sendo também universal, ocorrendo em todas as línguas, conhecidas ou não. A faculdade da linguagem é a característica mental mais marcante que separa humanos do resto do mundo animal. E o papel do gerativismo é justamente construir um modelo teórico capaz de descrever e explicar a natureza e o funcionamento dessa faculdade. O núcleo da teoria gerativista, que Chomsky chama de programa de investigação científica, é a determinação da mente-cérebro nas atividades linguísticas e a captação por sistemas computacionais que representam tais atividades pela linguagem. Para Chomsky, a aquisição da língua se parece muito com o crescimento dos órgãos em geral. É algo que acontece com a criança e não algo que a criança faz. Por conta desta afirmação, Chomsky propõe a existência de um dispositivo biológico que permite à criança produzir frases que nunca ouviu e compreender frases novas. Ao contrário da teoria estruturalista, que defende a língua como sistema de signos exterior ao indivíduo, sendo um objeto basicamente social, para o gerativismo, as línguas deixam de ser interpretadas como um comportamento socialmente condicionado e passam a ser analisadas como uma faculdade mental natural. O gerativismo considera que, assim como outros órgãos do corpo humano, a linguagem sofre influência do meio externo ao qual está submetida, mas esta se desenvolve a partir de características presentes em cada indivíduo, independentes da sociedade e da cultura em que eles estão situados. Ou seja, o fator social serve apenas de contribuinte para o amadurecimento da capacidade linguística. Resumindo, o gerativismo parte do pressuposto de que há uma estrutura mental inata, que é a base para a formação de estruturas nas línguas, daí ser inconcebível para essa teoria dizer que o uso cria a forma, ou que do uso origina-se a forma, ao contrário do que acontece com o funcionalismo, por exemplo. Segundo Chomsky, a capacidade de compreender e produzir a linguagem advém de princípios universais que constituem o órgão da linguagem, princípios estes também chamados de gramática universal. Entende-se por gramática universal o conjunto das propriedades gramaticais comuns compartilhadas por todas as línguas naturais, bem como as diferenças entre elas, que são previsíveis segundo o leque de opções disponíveis na própria gramática universal. Quando há estímulos externos na aquisição de determinada língua, esse órgão age sobre esse estímulo e produz a aquisição de uma língua específica. Se a linguagem fosse aprendida, como em um jogo de repetição, só seríamos capazes de falar o que ouvimos.
Mas na verdade, não é isso que acontece. Pois quando a criança fala uma língua, ela demonstra saber muito mais do que aquilo que ouviu. Ou seja, ela mostra ser capaz de produzir um número infinito de expressões gramaticais a partir de um conjunto finito de elementos e princípios linguísticos. Assim, mesmo sem estímulos suficientes do meio externo, conseguimos adquirir uma língua porque nascemos com essa capacidade, com princípios gerais que contribuem para organizar os estímulos verbais em estruturas complexas. Se nascemos com uma língua inata, uma pessoa que nunca teve contato social ou que seja surda e, portanto, não conhece nenhuma língua, não deveria desenvolver essa capacidade sozinha? Realmente não é isso que acontece, mas a teoria gerativista também tratou de explicar essa questão, destacando que o fator social é importante para o amadurecimento da nossa capacidade linguística. Segundo Chomsky, da mesma forma que não nascemos andando porque necessitamos de tempo e estímulos para desenvolver essa capacidade, também ocorreria a mesma coisa com a língua. O ser humano é capaz de compreender e produzir a linguagem verbal sem precisar de aprendizado para isso. E isso indica que possuímos uma gramática universal, que agindo em conjunto com os estímulos externos, resultam na aquisição de uma língua. Assim, toda criança, independente do lugar no mundo em que viva, começa a desenvolver sua capacidade de falar mais ou menos na mesma idade, bastando para isso que haja algum contato social com a criança, o qual vai definir o idioma que esta vai adquirir. No entanto, precisamos deixar claro que esse comportamento não é um processo de imitação, mas um fenômeno que faz parte de uma gramática interna, que todo falante possui. Então, fica claro que o projeto da linguística gerativa é observar comparativamente as línguas humanas e seus fenômenos com o objetivo de descrever os princípios e parâmetros da gramática universal. A partir daí, os gerativistas poderão explicar como é a faculdade da linguagem, essa parte notável da capacidade humana mental. É um fato que o gerativismo é uma corrente teórica que ainda tem muito a se explorar, uma vez que ela é uma corrente da linguagem que trava forte diálogo com as ciências naturais. Várias linhas, sobretudo na neurolinguística, trabalham no âmbito do modelo gerativista, para explicar inclusive algumas síndromes e problemas patológicos da linguagem com rigor científico. Além disso, no âmbito genético, algumas pesquisas apontam para a existência de gene humano cuja função seja controlar o uso da linguagem. Aparentemente, o modelo proposto por Chomsky fica cada dia mais próximo de ser considerado não mais uma hipótese, mas sim um fato do mundo natural. E o universo da linguística de hoje fica por aqui. Saiba mais sobre gramática gerativa no nosso blog e no material que a gente disponibilizou para download.